Será que mulher pode ser pastora? Esse tema é polêmico. Será que a Bíblia ela apoia o ministério feminino? Bom, existem muitos teólogos, existem muitas igrejas que dizem que não apoiam o ministério feminino porque não encontram na Bíblia a palavra pastora, não encontram, de fato, na Bíblia um apoio, um amparo para esse ministério. Porém, será que pelo fato de não haver a palavra pastora no Novo Testamento, será que isso invalida o ministério feminino? Nós precisamos entender que a ausência de evidência não é evidência de ausência. Se nós desqualificarmos o ministério feminino apenas porque não há a palavra pastora no Novo Testamento, nós vamos ter problemas com outras coisas que a Bíblia deixa muito claro a respeito de Deus, como por exemplo a Trindade. Você não encontra a palavra Trindade no Novo Testamento. Você não encontra a palavra onipotência e os demais homens, como onisciência, onipresença. Você não encontra a palavra milênio, mas tudo isso está na Bíblia. Então, esse argumento de que não há pastora, porque não há a palavra pastora no Novo Testamento, é um argumento que não se sustenta. É um argumento insuficiente para desqualificar o ministério feminino. Se nós formos buscar no Velho Testamento, nós vamos encontrar tanto a palavra pastora como profetisa, por exemplo. É óbvio que nós sabemos que a palavra pastora geralmente é empregada no Antigo Testamento a pastoras de ovelhas. É óbvio, nós sabemos disso. Então vamos trabalhar com o Novo Testamento. Quando Jesus, em Mateus capítulo de número 28, versículo 19, empreende a grande comissão, dando ordem para a igreja ir e pregar o evangelho por todo o mundo, ensinando-os a obedecer a tudo que ele tinha ordenado, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Será que essa ordem foi apenas para os homens? Óbvio que não. As mulheres estão envolvidas nessa ordem também. Quem foi a primeira pessoa a anunciar a ressurreição de Jesus? Não foi uma mulher? Não foi Maria Madalena? Então nós vemos que a mulher tem sim o seu espaço dentro da igreja. É óbvio que isso ainda não é suficiente para batermos o martelo e dizer que a Bíblia apoia o ministério feminino. Então avancemos naquilo que o Novo Testamento fala. Um texto extremamente importante é o texto de Efésios capítulo 4 e versículo 11. O texto de Efésios 4:11 diz que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores ou mestres da igreja. A pergunta é, se a Bíblia diz que ele deu uns para apóstolos, a pergunta é, existem apóstolas? A Bíblia fala de apóstolas? E sim, a Bíblia fala. Quando lemos Romanos capítulo 16, versículo 7, nós lemos ali Paulo mandando uma saudação para Andrônico e Júnias. Quem é Júnias? Júnias é uma mulher. E o apóstolo Paulo diz que esses dois eram notáveis entre os apóstolos e que haviam se tornado, ou seja, por inferência, o texto não diz literalmente isso, mas haviam se tornado apóstolos antes deles. O texto segue, por exemplo, quando nos fala sobre profetas. A pergunta é, existem profetas na Bíblia? Existem também profetisas? Sim, existem profetisas. Quando lemos Atos capítulo 21, versículo 9, o texto nos fala sobre 4 filhas de Filipe que profetizavam, eram profetisas. Em Lucas 2,36 nos fala da profetisa Ana, estou falando só de Novo Testamento. Eu não estou me referindo ao Antigo Testamento, quando fala sobre a profetisa Hulda, sobre a profetisa Débora. Eu estou me referindo apenas ao Novo Testamento. Então nós vemos que há profetisas também no Novo Testamento. Mas o texto fala também sobre mestres. Existem mestres na Bíblia, no Novo Testamento. Existem também mestras? Sim, existem. Tito capítulo 2, versículo 3, nos fala sobre mestras. O texto nos fala sobre evangelistas. Será que só os homens evangelizam? Será que só os homens podem ser evangelistas? É óbvio que não. Então será que somente para o ministério pastoral não existe feminino? Existe apóstola, existe mestra, existe evangelista feminina, existe profetisa, só pastora que não existe?
né? Eu acho que o texto nos faz entender, nos faz pensar e refletir sobre isso, e que sim, existem pastoras também. É importante também que não nos esqueçamos de Priscila e Áquila, mencionada ou mencionados em Atos capítulo 18 e também em Romanos capítulo 16, onde Priscila ela ganha um grande destaque. A Bíblia diz que eles ensinavam a palavra e a Bíblia nos diz que eles tinham uma igreja na sua própria casa. E muitos estudiosos, muitos teólogos entendem que Priscila era a líder desse ministério, porque a Bíblia nos fala, quando nos fala sobre esses dois, sempre coloca Priscila em primeiro lugar. Então existe uma grande possibilidade que Priscila fosse a pastora, a líder desse trabalho. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, do 1 ao 13, nos fala ali sobre as qualificações dos bispos e dos diáconos. E no versículo 11, em especial, nos fala e também as mulheres, e aplica às mulheres outros requisitos que eram necessários para elas também. Muitos separam essa perícope do texto para dizer que essa perícope ela se aplica apenas às diaconisas, pois o ministério diaconal feminino é claro e explícito na Bíblia, quando nós lemos, por exemplo, em Romanos capítulo 16 e versículo 1. Precisamos entender, porém, que por mais que na nossa Bíblia muitas vezes exista um corte no texto, existe uma separação no texto por uma epígrafe, na realidade, no texto grego, não há essa separação. Então essa separação é uma separação teológica, não é textual. O texto grego é uma sequência. Então quando o texto nos fala sobre as mulheres, é uma sequência, vem falando dos bispos, fala dos diáconos e insere ali as mulheres. Então não dá para você separar essa perícope e dizer que isso se aplica apenas a diaconisas. Não, ali está falando sobre episcopisas também, porque o feminino de bispo não é bispa, como se pensa, é episcopisa. Então, de fato, não há a palavra pastora no Novo Testamento, mas há fortes indícios do ministério pastoral feminino. E muitos que não autenticam e não consagram mulheres ao ministério, respeitam o ministério feminino, entendendo e reconhecendo o valor que elas têm, o trabalho que elas desempenham. Então eu, particularmente, enxergo diante desses textos que sim, a Bíblia apoia sim o ministério feminino.